E a preocupação agora é saber qual é a eficácia das nossas vacinas contra esse novo tipo de vírus, o vírus que veio da Índia. Nós estamos ao vivo por videoconferência com um dos diretores da ESBIM, o Renato Kfouri, que vai conversar conosco a partir de agora a respeito deste assunto. Doutor Renato, obrigado por atender o nosso Jornal do Piauí. Qual é o receio que a ESBIM, a Sociedade Brasileira de Imunologia, tem em relação à forma como esse vírus se manifesta e a relação com as nossas vacinas? Olá, Joelson, boa tarde. Prazer falar com vocês, ouvintes aí dos telespectadores do Piauí. Sem dúvida, as variantes, né, que vem nos preocupando, não só essa indiana, mas as 4 variantes consideradas pela Organização Mundial da Saúde como variantes de preocupação, a inglesa, a brasileira, a sul-africana e agora a indiana, porque elas aumentam a sua transmissibilidade, né? Então elas funcionam melhor em termos de transmissão, elas conseguem ser protagonistas ali na circulação e assim acontecendo mais casos com um aumento de transmissibilidade. Até agora não há nenhum dado em relação à eficácia das vacinas, se elas escapam ou não dessas variantes. Por enquanto as vacinas estão bem, mas isso precisa ser monitorado, porque se nós tivermos uma variante nova, onde as vacinas já desenvolvidas não funcionem contra ela, nós corremos o risco aí de uma disseminação maior e de mais casos graves, né, de falha vacinal especialmente. Embora isso não tenha sido comprovado, é plausível que aconteça, por exemplo, da vacina não funcionar contra esta ou aquela cepa do coronavírus? Essa vigilância é fundamental, né? É possível, é plausível, a gente nunca sabe, porque esses vírus eles vão se adaptando e a ideia deles é justamente essa, se perpetuar na circulação. Então, eles devem fazer mutações, né? A genética dele vai propiciando com que ele faça mutações, vai se adaptando e vai escapando daqueles indivíduos já vacinados ou daqueles indivíduos que já tiveram infecção. Né? Então, mas por enquanto, a boa notícia é que a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, para essas 4 variantes, não há nenhum dado que mostre que elas não funcionam. Elas não precisaram, até agora, serem reformuladas, né, na sua formulação. Então, temos que vacinar logo, antes que apareça essa tal variante aí, que você sabiamente colocou como plausibilidade, e é isso mesmo, é plausível sim. Por enquanto não temos, mas essa é uma ameaça que nos ronda sempre. O que a experiência do senhor nesse campo mostra no que diz respeito a vacinações como esta? Teremos que ter no futuro, daqui a um ano, uma dose de reforço dessa vacina, por exemplo? Não se sabe, Joelson, nós temos aí 2 indicadores, né, que vão nortear a necessidade ou não de revacinação. Um deles é a duração da proteção conferida por essas vacinas e o outro é a necessidade de modificação da vacina frente a alguma variante que escape. Então, por enquanto, não temos dados de duração de proteção, as vacinas estão sendo aplicadas aí há 4, 5 meses, por enquanto continuam funcionando bem. Mas as variantes podem exigir que a gente faça doses diferentes de vacinas para contemplar outras variantes que escapem. Então, por enquanto, não há nenhuma informação a esse respeito. Se nós precisaremos revacinar, quer seja porque a proteção se foi, quer seja porque a nova variante não está mais sendo contemplada pelaquela vacina. O senhor fala do sucesso das vacinas que já foram aplicadas até aqui. Para vocês, especialistas, para a ESBIM, o que significa uma vacina ter sucesso? É evitar que qualquer tipo de contato com o coronavírus aconteça? É fazer com que apenas as formas graves da doença não apareçam? O que significa sucesso em um cenário como esse? Olha, o programa de vacinação, ele leva a cabo e obtém um impacto positivo na sua introdução, está muito relacionado ao tamanho do problema, né? A carga que a doença tem. Então, se você tem uma doença onde você tem no Brasil 450 mil mortes, onde você tem as pessoas imobilizadas no seu comércio dentro de casa, um impacto econômico enorme, uma saturação do sistema de saúde, qualquer vacina que reduzisse 30%, 40%, 50%, 60% dos casos das hospitalizações já seriam fantásticos. Então, todas as vacinas hoje licenciadas cumprem exatamente esses critérios. São altamente seguras, não têm efeitos colaterais importantes
e são extremamente eficazes, principalmente na prevenção das formas graves da doença. Então, tem eficácia na prevenção de hospitalização e morte de mais de 90%, prevenção de doença leve em 70%. Quer dizer, são vacinas que têm condições, e os países já introduziram numa proporção maior na sua população, hoje já publicam dados de impacto extraordinários, redução de hospitalização, de mortes, de transmissão, ou seja, nós precisamos avançar mais e vacinar uma parte maior da nossa população, que até agora não chegamos nos 20%. Doutor Kfouri, eu sei que a pergunta que farei agora ela é a pergunta que muitas pessoas que estão em casa, ansiosas, estão por essa resposta. Que é a seguinte, eu não sei se o senhor é capaz de responder, mas para a SBIM, para os especialistas, para os estudiosos, o período de Réveillon 2021-2022, o Carnaval 2022, vai ser um Carnaval ou um Réveillon normal? A gente já pode ver no futuro um momento melhor para esse período do ano? Impossível responder essa sua pergunta, Joelson, como você já previa. Não dá para saber se essas variantes vão escapar das vacinas, que momento nós vamos estar da pandemia. A boa notícia é que nós provavelmente teremos boa parte da população vacinada até o final do ano, se não toda. A vacinação deve chegar em níveis suficientes no segundo semestre para ser oferecida para toda a população acima de 18 anos no Brasil. É claro que nós temos aí que conscientizar as pessoas a se vacinarem, porque não vai ser fácil. Muitos países que têm enfrentado, já que vacinaram seus grupos de risco, hoje enfrentam enormes dificuldades para vacinar adultos saudáveis. Eu acredito que conosco não será diferente. Então nós vamos ter que convencer a população a se vacinar, para aí nós termos um outro cenário de uma doença menos grave, de uma doença que... Tivemos problemas com o sinal do Dr. Kfouri? Tivemos problemas aí com o sinal, vemos se a gente consegue refazer, mas foi importante falar da importância dessa vacinação das pessoas adultas. Bom, o senhor falava sobre os países que estão tendo dificuldade, doutor Kfouri, agora que recuperamos o sinal, de vacinar as pessoas adultas, né? Adultos saudáveis, porque vacinar os grupos de risco, a cobertura vacinal fica em 80%, 90%. Os países que já estão avançando para a vacinação de adultos, jovens, saudáveis, adolescentes, não conseguem vacinar nem metade dos adultos jovens. Eles não comparecem, não terminam o esquema. Então é uma comunicação que nós temos que fazer muito melhor para avançar na vacinação da população em geral com altas coberturas. Então esse é o grande desafio que nós vamos enfrentar no segundo semestre. Ao terminar os grupos prioritários, conseguir uma vacinação em massa da população em geral para tentar, como eu falei, como objetivo agora, reduzir não só as formas graves, mas reduzir a circulação do vírus. Até lá é o distanciamento, é a máscara, o que a gente sabe que funciona. Doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor, doutor Kfouri. Muito obrigado, foi um prazer entrevistá-lo. O senhor fala de uma maneira muito esclarecedora, muito objetiva. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelson. Um grande abraço a você, um ótimo fim de semana a todos que nos acompanham. Muito obrigado, um dos dirigentes da SBIM. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí.